Gênesis no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 14 de nove de 2020. É com muita alegria que estamos novamente nos reunindo em torno da oração, do estudo da doutrina dos Espíritos. O tema de hoje: a prece pelo desencarnado. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Preces pelos que já não são da terra, por alguém que já acaba de morrer. Item 59. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras, que se profiram mais ou menos pomposamente, e em que a miúde nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Vamos ouvir Allan Kardec com a oração. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma dos desencarnados, a quem acabastes de chamar da terra. Possam ser-lhe contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda acha de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viestes receber, e tu, particularmente, o anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria. Dai-lhe luz e consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna, bem-aventurada. Você, desencarnado, acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente aqui te achas entre nós. Tu nos vês e ouves, por isso que te menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens de abandonar, e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives pela vida dos espíritos. Vida esta isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que às nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Podes, doravante,
contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. Diante de ti, vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tantas grandezas compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens mais não é do que uma separação material, de alguns instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus. Bem assim os deveres que nos correm nesse mundo. Acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reunistes aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Proteja-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora, e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estarei todos reunidos no mundo melhor. Nesse, onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles, daqui em diante, sejas inacessível, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. Para começarmos a semana, nada melhor do que a tarefa espírita, que nos apresenta muitas possibilidades, muito trabalho, muito estudo, e um intercâmbio com essas teorias que são desconhecidas pelo grande movimento terreno, os homens, a humanidade. Embora todos façam parte desse cenário, berço e túmulo, um pequeno estágio. Imortalidade, o infinito, a bondade divina. Na Terra tudo passa rápido. O mundo dual. Nós, reunidos, nos encontramos para fazer uma oração. E nesse dia, hoje, especialmente pelos desencarnados, nós estamos rodeados por inteligências invisíveis. Não nos damos conta, pois é necessária uma mediunidade, uma faculdade desenvolvida, natural, ostensiva, como queira. A maioria não registra, por não estar habilitada, por não ter
ainda o entendimento e o exercício. Mas os médiuns que o Espiritismo orienta, estes sim. Então, como agora todos estamos vinculados a este ou aquele espírito que está ao nosso lado, esta atividade de hoje, por ter o próprio título Preces pelos Desencarnados, muitos se aproximaram. Uma multidão se faz presente, levantando o dedo, pedindo ajuda. E há aqueles que passam a confiar, acreditar e retornar para o ambiente das orações, pois encontram reconforto. Eles estão sendo identificados. E isso é importante para uma alma que está no além. Quando lembramos ou citamos um desencarnado, nós temos o cuidado de endereçar os nossos votos de progresso, de libertação, de paz para eles, pois estamos nos responsabilizando com isso. Mas existe uma multidão de espíritos que são agredidos, que são desrespeitados por aqueles que estão na Terra. Um simples comentário. Fulano, lembra? Já é o suficiente para atraí-lo aos seus pensamentos. Não significa que ele vai sair de onde ele se encontra para vir ao seu endereço. Porque para os espíritos esse movimento ele não tem expressão. O que vale é o pensamento, e o pensamento vinculando se torna uma presença instantânea. Assim que se dá. Observemos quantos entes queridos que já partiram. Você tem certeza de como eles se encontram? Podemos dizer que não. Aquele que afirmar com convicção que sabe, cuidado. Primeiro, com a presunção, e segundo, um passo para o equívoco. Nós podemos ter alguns sentimentos, alguma sensação. Está bem, não está bem? Quanto tempo? Saudade? Lembrei esses dias. Mas isso não é o suficiente para que você tenha claro a situação e o que ele anda fazendo. Agora, existem espíritos que não sabem que desencarnaram e que permanecem nos ambientes do lar ou onde moravam. Não interessa quem está ali. Por exemplo, ele tinha uma casa, desencarnou, ficou um tempo fora ou não, mas está lá presente. Essa casa já foi vendida para 1, 2, 3 e ele continua lá, incomodado ou não com os novos habitantes. Isso é possível. Então, quando se propala a ideia do casas mal assombradas, ou casas assombradas, como queira, costuma não ser fantasia. São fatos. Os médiuns registram. Sentem bem, não sentem bem. Quando a casa de Kardec prodigaliza uma atividade como a de hoje, onde estamos reunidos em oração, eu repito, além do cuidado, do carinho, da orientação dada para quem veio, esse trabalho se multiplica ao infinito e a gente não consegue dimensionar. Qual é o tamanho do eco? Quantos corações essa mensagem vai respingar? Numa linguagem muito simples. Por isso hoje é um dia, sem dúvida alguma, muito especial. Pois nós podemos estar diante de um coração que está se libertando
porque ele acredita no que a gente está falando. Ele vem aqui, senta conosco, sabe da seriedade, mas ao mesmo tempo da simplicidade, e isso para eles não faz diferença. Para eles, os espíritos, o que vale é a sinceridade. Eles não estão preocupados se você é santo, se você... Não. Mas eles acreditam quando percebem que existem pessoas honestas sob o ponto de vista espiritual, trabalhadoras de causas importantes. E alguns deixam aquela condição de atraso moral porque desencarnam e passam a ser hóspedes de terceiros, seja parentes, amigos ou não, passam a conviver, dormem na mesma cama. Os médiuns fazem depoimento. O indivíduo desencarnou e ele continua deitando naquela cama até hoje. Tem médiuns que conseguem registrar até quando o colchão recebe um peso. Estes amigos, eles precisam de orientação. Até quando? Qual o motivo? Por isso é que é comum espíritos dizerem assim, ao se libertar, estou vendo uma luz. Eles nos perguntam, você acha que eu devo seguir? No movimento espírita nós temos muito que caminhar, porque há muito misticismo. Costuma ter um campeonato de chutômetros. E vem por parte até de dirigentes e grupos que ficam obsedados. Mas só um não. Um grupo pode ficar doente e começa a fazer coisas que a lógica não patenteia. Nós vemos pessoas que são até de outras religiões que dialogam com os espíritos e fazem trabalhos honestos e muito importantes. Por isso é que eu citei que no meio espírita nós podemos ter ilusões e comportamentos estranhos. E da mesma forma, fora do movimento espírita, tem muita gente boa trabalhando. A definir o quê? Que um trabalho, seja individual ou coletivo, para ser eficiente, a base é a orientação, é o estudo, é o conhecimento. E, por consequência, o comprometimento em fazer um trabalho legal, com amor, com dedicação. Por isso, Kardec nos orienta para orar pelos sofredores, e esta abordagem da manhã é um verdadeiro tratado de imortalidade. Prece, orientação, consolo, mas ao mesmo tempo esclarecimento. Porque imagine vocês, o indivíduo foi materialista e ateu a vida toda. Ele sempre acreditou que tudo ia acabar com um túmulo. Estava nem aí para as coisas espirituais. Vocês acham que é suficiente desencarnar para chegar do lado de lá e começar a ter uma vida toda diferente? Ou aquele que é religioso, que é dogmático, preso em conceitos, acreditava em céu e inferno, penas eternas. Quando ele desencarnar, vocês acham que ele vai mudar de concepção só porque está vendo que virou espírito? Não é assim. Agora, bem-aventurado, seja o ateu, seja o religioso, seja quem for, desencarnar e primeiro se colocar na condição de um aprendiz de uma novidade, de um conhecimento que não tinha. Tudo favorece
tudo facilita quando o Espírito diz assim: me ajuda, me orienta, para que eu possa saber onde eu estou, porque em alguns casos é desespero. Imagine você já se sentiu perdido em algum lugar? Você viajou para um lugar distante, chegou lá, te soltaram, você não sabia se ia para a direita ou para a esquerda. Isso é confortável? Eu acho que não. A melhor coisa que tem é o conhecimento que te dá segurança. Ó, se eu subir ali, tem a casa de fulano, se eu descer ali, tem o bairro tal, para lá. Isso te causa tranquilidade. Imagine você, a partir de agora, você deu o último suspiro e desencarna. Chega no mundo espiritual sem preparo moral, espiritual. Cadê minha mulher? Cadê meus netos? Cadê minha casa? Você perdeu tudo. Aí você vai fazer igual o mineiro. Para onde que eu vou? Em alguns casos, o silêncio ele é cruel. A indiferença mortal. O indivíduo está num ambiente que, em tese, ele está completamente fora do contexto. Sabe quando você entra naquele ambiente asqueroso? Aquele ambiente de baixas vibrações que você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí você dá um jeito de sair. Imagina você chegar num ambiente desse, no mundo espiritual, e não poder sair. Imaginemos. Por que você quer sair e não pode? Porque a sua vibração, o seu tônus, o magnetismo que você alimentou durante a vida inteira, agora ele volta para você com imagens, com cheiro, com som. Aqui na Terra você não identificava, mas no mundo espiritual está tudo assim, ó, à sua frente. Aí você quer de uma hora para outra se livrar? Não é simples. Isso pode estar acontecendo com um parente muito querido seu. Para não dizer muitos dos seus parentes. Pode estar vivendo isso lá. Desencarnou, se sente enfermo. Aquela doença que não sara. Ele ficou doente na Terra e essa doença se prolonga para o lado de lá. Não adianta chegar e dizer assim, eu sou espírita, eu fui médium. Costuma complicar muito esta afirmativa. Por isso a oração, ela tem um poder incalculável para nós que estamos entre a dor e o prazer, o medo, a culpa e os sentimentos ditos compensatórios. Então vai uma dica. Valorizemos. E nós espíritas costumamos estar sendo chamados para cuidar dos nossos desencarnados. Pense nisso. Você acha que a sua responsabilidade é só com a sua sobrinha, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua sogra? Essa obrigação está patente. Eles moram talvez até no seu endereço, está vinculado à sua conta bancária, quem sabe? A sua responsabilidade também é com aqueles que já foram. E bem-aventurado aquele que leva a efeito isso. Porque quem trabalha no bem está buscando respaldo para si mesmo. Então é um ato de inteligência. Então, quando você desencarnar, estendendo a mão para os desencarnados, pode ser que aquele que você ajudar hoje vai ser o benfeitor te recebendo amanhã. Pense nisso. Eu gostaria de rogar a Deus que nos abençoe,
para que a gente tenha sabedoria de compreender o fenômeno da vida. Gênese no lar. É um momento de oração. Que o Senhor da vida nos inspire para que possamos reconhecer a bondade divina, rogando sempre que a luz se faça. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericórdia, indulgência para este irmão que nos acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja a do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela que na fonte da bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos, irmão que vens deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça, porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores também. Queridos amigos, senhoras e senhores, que estejamos unidos em torno da oração que favoreça, que minimize, que esclareça, que inspire, que indique a mensagem do Evangelho como um roteiro de libertação para tantos que estão na terra distantes da luz, para aqueles que do além suplicam e não sabem a quem recorrer, como recorrer. Que esta mensagem possa se espalhar, levando uma palavra de esperança e de fé, pois para Deus o castigo não dialoga com a misericórdia. Para Deus, a expressão é evolução, progresso, perfeição, felicidade, plenitude e paz. Que a paz se faça nos corações hoje e sempre. Tenham todos um bom dia.